Minha última pergunta é a seguinte: homem é homem, mulher é mulher. É uma frase muito dita por pessoas anti-woke e que, apesar de muito burra na sua construção, busca partir para um determinismo biológico binário, discriminar ou diminuir existências dissidentes de gênero. Vincula o gênero social, aquele com que a pessoa se percebe e que carrega consigo, ao sexo biológico, que possui inúmeras variações que levam, inclusive, a indivíduos que possuem 2 DNAs, a ausência ou adição de cromossomos sexuais de maneira natural, sem contar variações sociais de gênero ao longo da história da humanidade, voltando, inclusive, ao tempos dos sumérios nos templos de Ishtar. Visto que ao longo dos anos aprendemos mais sobre essas diferenças e evoluímos no conhecimento, qual a justificativa para manter uma posição que aceite a diminuição e revogação de direitos e violência, não necessariamente física, contra essas pessoas? 5 minutos. Há uma confusão danada aqui, né? Eu não apoiei a J.K. Rowling fazer isso. Na verdade, eu acho que o grande problema aqui, na verdade, é o de se ater ao que eu estou dizendo. Por exemplo, o que eu disse? Eu disse que os trabalhos de Turing foram incorporados pela sociedade. E eu disse que, em termos práticos, suas contribuições e até a forma como ele era visto pelo extremamente preconceituoso governo nazista, ele foi efetivamente estabelecido através daquilo que ele realizou. Ou seja, o Turing era muito mais do que homossexual. Muito mais. Em termos práticos, a civilidade requer esse tipo de prática. Quanto ao João Manuel, eu não disse que ele é um ativista LGBT. Veja que há um problema muito significativo, é de interpretação mesmo. Há um problema claro de interpretação. Eu disse com todas as palavras. Ele foi financiado por think tanks que têm pautas identitárias. Foi o que eu disse. Think tanks identitários. E ele foi, de fato. E há um esforço, mas é muito simples, o ICL. O ICL possui o apoio de várias ONGs identitárias. Ele possui, de fato, o apoio de uma estrutura identitária. E boa parte desse esforço do ICL de modificar a realidade está financiado, subsidiado, suportado de uma forma ou de outra por essas políticas. Negar isso e afirmar uma certa neutralidade e acusar de pânico moral aquele que apenas descreve um fato. É só um fato que vocês querem mudar a sociedade. É só um fato que vocês gostariam de provocar mudanças. E a J.K. Rowling está errada sobre isso, assim como vocês estão errados sobre isso. Isso é só uma constatação, gente. É só uma constatação. Eu só estou constatando fatos. É isso que precisa ficar muito claro. Agora, violência. Aonde quer que seja. Eu, como libertário, sou contrário à violência. Eu, como libertário, eu sou contrário a qualquer política pública. Eu, como libertário, eu não estou subscrevendo esses comportamentos. Eu, como libertário, se há uma tribo em algum lugar que tem um determinado conjunto de comportamentos, o Estado não deve modificar esses comportamentos. Se há uma pertinência social para um determinado comportamento naquele local, isso não deve ser arbitrariamente modificado, porque nós não sabemos os efeitos dessa modificação. Me acusar desse cenário é me acusar de algo muito estranho, algo que eu disse abertamente que eu não subscrevo. Pode parecer bobagem isso que eu vou falar agora, mas isso é apenas um fato. A não agressão, para mim, é um princípio. Para você, é uma opção. Você está disposto a agredir indivíduos para, em termos práticos, financiarem determinados elementos que você considera pertinentes à sociedade. Essa é a diferença moral entre eu e você. Quando eu declaro que certos comportamentos são ótimos, são excelentes, são comportamentos que devem ser mantidos, eu não acredito que outro deve ser subsidiado, que outro deve ser mantido, que você deve roubar em nome dele, você deve prender em nome dele, você deve matar em nome dele. Eu não acredito em nada disso. Nesse sentido, o meu olhar para essa coisa isso é algo que deveria existir na sociedade?
E veja que aqui, isso é muito importante frisar essa parte. Não foi negado a existência desses núcleos de financiamento. Não foi negado a existência desses elementos teóricos. Não foi negado a existência desses esforços. Nada disso foi negado. O que foi negado? Ah, não, deveria ter mesmo. Ah, não, isso deveria existir mesmo. Ah, não, isso é bom. Ah, não, você não sabe viver em sociedade, não? Foi isso que me foi repetido vez a vez. Isso não resolve. Até aqui a gente nem tinha noção de que isso existia, não. Agora isso existe e está justificado. É sempre assim. É sempre isso o que eu acabo vendo. Eu acabo vendo a repetição desse padrão. Ah, não, não só existe, como eu acho que isso deve ser feito. Se eu for chamado amanhã para participar de uma ONG, eu vou ficar muito feliz. Se eu puder ser parte da liderança da ONG e eu puder dizer que um dos sustentáculos a partir de hoje vai ser o DEI, eu estou muito feliz. Isso são fatos. Isso é coisas que acontecem hoje. A liderança, por exemplo, da ONG declarou que quer mais diversidade nas ONGs do país. E isso são políticas em curso. Não há como negar essas políticas em curso. Nós precisamos reconhecê-las e dizer, elas deveriam existir. É esse o ponto de vista que a gente precisa ter. Michele? 3 minutos, né? Sua réplica. A minha pergunta foi pro saco, porque ficou só na violência que não era necessariamente física, inclusive eu frisei esse ponto, e partiu para outro lugar, mas lembrando que o livro que está na mão do Miorim, na mesa dele, na anunciação, fala de dar soco, quebrar o nariz da pessoa. O pacto de não agressão só existe na esfera aqui do debate, mas no livro publicado pela Alta Linguagem, não. Lá tem soco no nariz. Novamente, eu digo que há um desvio muito grave nas respostas, que é o quê? Criticou a Judith Butler abertamente no primeiro ponto. Aí quando eu citei J.K. Rowling, aí critica J.K. Rowling. Aí eu fui lá atrás, critiquei o anti-woke, falar só das pessoas de esquerda e tal. Não, mas nós publicaríamos um de direita. A partir do momento que eu apresento uma crítica, vem, mas eu farei. Mas por que não vem já de cara? Ainda vem o absurdo de como Turing era visto pelo governo nazista. Turing não estava subjugado ao governo alemão, não foi pelo governo alemão que Turing foi preso. Então não interessava como Turing era visto pelo governo alemão, cagaram para isso. Quem prendeu foi justamente quem usou ele como o cara que quebrou a criptografia depois, então, desses desvios, entre aspas, morais dele, né? Então fica um pouco foda, porque, tipo assim, eu me dediquei consideravelmente, falei com os meninos, pedi para mandarem o teu livro, infelizmente não consegui ler todo até estar aqui no debate, mas eu fiz as perguntas, elas muito precisas, porque eu gosto de trabalhar no fato. A violação de direitos de pessoas LGBTs no Brasil é fato pelos projetos de lei que estão na Câmara. Não é uma ilusão, está ocorrendo nesse momento e vem ocorrendo constantemente. O ataque a qualquer forma de diversidade, inclusive políticas afirmativas, é constante. A existência de cotas de pessoas trans que são subrepresentadas em todos os cortes da sociedade e que é algo que foi constatado como maneira legal e constitucional pela arguição de violação de princípio fundamental 186 do Supremo Tribunal Federal, é hoje tratada como se fosse algo inconstitucional ou ilegal. Então a gente tem constantemente movimentos que são ativos contra os direitos básicos dessas pessoas de acesso que o Miorim não teria problema em acessar. Então a minha crítica, Miorim, nesse caso aqui, visa justamente eu critico só o lado que me traz engajamento, que me traz número, que me traz voto. E de novo, cara, você cita, eu como libertário. Mano, no dia que a gente viver no Ancapistão, porra, legal, aí eu vou subscrever as tuas ideias e pode ser que elas sejam aplicadas. Mas por enquanto a gente vive no Brasil e a Constituição Federal não é baseada no anarcocapitalismo.